Quem vê a Kathleen assim, com esse barrigão lindo, esbanjando felicidade nas redes sociais, nem imagina que desde 2014 ela lutava contra uma doença que a fazia sentir dores e até impedia de realizar o grande sonho da vida dela, ser mãe. Passei 2015, 2016, 2017, passei por 8 profissionais aqui em Boa Vista, profissionais que queriam me internar para retirar o ovário, para retirar o útero, para retirar tudo. Disseram que eu era infértil, que eu não conseguiria engravidar, que eu só ficaria boa após a retirada desses órgãos, que eu não conseguiria me tratar a não ser dessa forma. Em 2018, depois que eu já estava constantemente sendo internada por conta das dores, eu encontrei uma médica e ela fez a avaliação e disse que meu caso era de cirurgia, porém que aqui em Boa Vista não fariam essa cirurgia, que era para retirada dos focos de endometriose. E após quase 2 anos de cirurgia, ela está assim, com 36 semanas de gravidez, já bem pertinho de pegar a Maria Alice no colo. E hoje eu tô realizada, hoje eu tô vivendo cada momentinho dessa gestação. Tô entrando aí nos 9 meses, daqui a pouco minha pequena tá aqui comigo, com minha família. E se cuidem, se vocês sentem algum desconforto, se vocês sentem algo de anormal, cólica não é normal, dor não é normal. Se vocês sentem algo do tipo, procurem ajuda. Esta médica explicou o que é a doença. A endometriose é uma patologia que ela ocorre quando o endométrio, que é a camada interna do útero, ele se aloja em outras partes do corpo, como por exemplo, os ovários, o intestino, a bexiga. E apesar de algumas mulheres serem assintomáticas, a maioria tem muitos sintomas. E esses sintomas geralmente são cólicas muito intensas, incapacitantes e progressivas. Dor na relação sexual, dores ao urinar, ao defecar. O diagnóstico é feito pela ultrassonografia endovaginal ou a ressonância pélvica. Atualmente, a endometriose atinge quase 7 milhões de mulheres no Brasil. E esse número pode ser ainda maior se lembrarmos daquelas que ainda não têm diagnóstico. Uma visita ao ginecologista pode ser o suficiente para que ele identifique o problema e comece o tratamento, que muitas vezes, como no caso da Kathleen, precisa ser cirúrgico. A analista de marketing Gisele Monteiro conta que sentiu todos os sintomas da endometriose, mas teve o diagnóstico errado de vários médicos. Depois dessa consulta, passou uns 5 meses e eu fiz a cirurgia de endometriose por videolaparoscopia. Então, no outro dia, quando o Dr. Leonardo foi me dar alta, ele chegou para mim e disse: Gisele, você não tem endometriose. E eu fiquei assim em choque, porque eu passei 9 anos tratando uma doença que eu não tinha. Ele me falou que o que eu tinha era um teratoma, que era um tumor no ovário, que confundiu esse tempo todo pelos exames, que era endometriose. Então eu fiquei assim bem aliviada, mas ao mesmo tempo fiquei pensando o tanto de tempo que poderia ter sido economizado de eu ter feito um tratamento errado. Desde o momento que a Gisele achou que tinha endometriose, ela resolveu criar um perfil no Instagram para postar todas as experiências que teve com a doença. O perfil se chama @foco na endometriose. Eu resolvi criar o Instagram pela necessidade que eu tive de ter informações sobre a endometriose, né? Quando eu tive o diagnóstico, não tinha encanto nenhum no Instagram na época nem existia, né? Não tinha informações acerca sobre a endometriose de fácil acesso. Então eu acabei sofrendo muito, porque quando eu tive o diagnóstico, eu fui pesquisar no Google e aí lá no Google a gente descobre várias coisas que não são reais, né? Então o propósito do projeto mesmo é fazer com que as mulheres entendam e consigam conviver melhor com a endometriose de forma leve e descontraída. Então, se você tem dúvidas sobre a doença ou conhece alguém que precisa dessas informações, já pode indicar @foco na endometriose.
A Gisele conta que tem recebido um retorno muito positivo do projeto. O projeto hoje no Instagram, ele alcança mais de 300 mil mulheres por mês e recebo vários feedbacks positivos de mulheres que conseguiram mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, praticando exercício físico de acordo com as dicas que eu dou lá no perfil. E também mulheres que conseguiram engravidar depois que fizeram o tratamento correto, que conseguiram encontrar especialistas. Então o retorno é muito positivo. E pensando também nisso, eu decidi criar esse livro, que é Entendendo a Endometriose e Como Conviver Melhor com Ela, no qual eu falo, é como se fosse um resumo do que eu peguei nos artigos científicos, explicando o que é endometriose, a origem da endometriose, os tipos de endometriose que existem, né? Formas de tratamento adequadas, como elas podem mudar a alimentação para ter uma melhora significativa nas dores da endometriose. Se você sofre com cólicas intensas, incapacitantes no seu período menstrual, procure seu ginecologista, porque pode ser endometriose e tem que ser tratado precocemente. Se você está sentindo qualquer coisa, procure atendimento e procure o quanto antes, porque essa doença ela é silenciosa, ela machuca, ela maltrata e ela mexe com o que acho que a maioria das mulheres, né, querem ter essa sensação de gestar. Então o psicológico fica abalado, o físico fica acabado, então procurem ajuda. É esse meu recado para todas as mulheres que sentem algo incômodo, que sentem a necessidade de procurar um auxílio médico, porque não é normal. Conviver com a dor não é normal.